Boa noite. Tudo bem, queridos? Tudo jóia? É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu agradeço muito ao convite do Obreiros, de coração, porque toda vez que a gente é convidado para falar, a gente precisa estudar, a gente precisa se conectar mais, e isso é muito bom, passar por essa crise, né? De precisar preparar para poder falar. E a vocês, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, para a gente estar trocando essas ideias. Espero que a gente possa se conectar bastante, tá bom? Bem, um dia, pela manhã, um pai preparando o café começou a perceber que ele tinha uma grande oportunidade de passar um aprendizado para sua filha, que estava junto com ele, vendo ele preparar o café. E aí, durante aquele momento que a água estava fervendo para preparar o café, ele tinha o costume de fazer outras coisas junto com o café da manhã, não só o café preto. E aí ele chamou a filha e começou a falar sobre o que acontecia com as coisas que entravam na crise da água quente. Então ele pôs um pedacinho de cenoura nessa água fervendo e falou para a filha, falou assim: olha, filha, a cenoura, ela vai ficando mole, ela vai perdendo a sua essência na crise. Ela deixa de ser ela mesma. Então, conforme essa água ia fervendo, ela ia ficando mole, ia perdendo a cor, perde o gosto, né? Por conta de ferver demais aquela água, né? Aí depois ela mostrou para a filha um ovo. O ovo também estava cozinhando naquela água fervendo, naquela água em crise profunda de temperatura. E aí falou: então, filha, olha o ovo. O ovo, ele está mantendo o seu aspecto externo rígido, firme, duro, e por dentro também está endurecendo, está deixando de ser o que ele é de verdade. O ovo está deixando de ser aquilo, ele está se endurecendo, e ele se endurecendo por dentro e se endurecendo por fora, ele não está conseguindo compartilhar. E por último ele chamou ela e falou assim: olha que interessante o café. O café, a hora que ele está naquela crise profunda da água fervendo, ele se mistura, ele desperta aquele aroma, aquele cheiro gostoso, ele faz parte do contexto, ele entende que aquele momento é dele. O café entende isso, ele precisa daquela água fervendo para ele fazer parte daquilo. Então olha que interessante, quando a gente passar por uma crise, filha, ele falando, vamos saber participar dessa crise e entender por que esse momento está acontecendo, que pode ser um momento de grande oportunidade para nós. Então é com essa pequena história que eu inicio a nossa fala, que a gente guarde os momentos de crise. Bem, nós vamos falar hoje sobre transformação da vida pelo aprendizado. Ah, mas poxa, já sabia, etc, né? A crise educa, é óbvio. Porém, nós estamos passando por diversas questões repetidas e elas não estão transformando a gente, não estão transformando a nossa vida, né? Eu tenho certeza que a gente conhece os cursos que o Obreiros oferece, e não é pelo fato da pessoa estudar, passar aqui, né, Sandro, 3, 4, 5 anos estudando, que ela não passa por crise da primeira aula. Certo ou não, pessoal do Obreiros? Não é assim? Né? Então, às vezes, poxa, mas eu já sabia disso, eu já tinha aprendido isso, já tinha estudado isso, mas a gente volta, né? Então, vamos entender um pouquinho hoje algumas técnicas para a gente poder absorver o que a gente aprende, para a gente poder absorver
quando realmente acontece algo que a gente não gostaria que acontecesse, mas estamos passando por aquela fervura, então tem que ter um aprendizado nisso. Vamos lá. Bom, primeiro nós vamos chamar a atenção por que a gente está falando desse tema, né? Nós não estamos falando desse tema, né? Lembro na época até o Sandro riu um pouquinho, brincou comigo, a gente não está falando desse tema por causa de política, nós não estamos falando disso por causa de economia, tá bom? Quem mexe com economia, com finanças aí, nós não estamos conversando por causa disso, tá? Então, nós estamos falando por quê? Porque as pessoas estão passando por um momento difícil. Nós, independente do lugar, gente, não é só em Osasco, você vai para qualquer lugar desse mundão, desse Brasilzão aí, as pessoas estão passando por um momento estranho. Mesmo as pessoas que estão trabalhando estão com renda, então, que não estão nem aí para a política. Então falar que a gente está assim porque, era partido tal, agora é partido B, é por causa das finanças que estamos com crise, estamos com trabalho sem trabalho, não é isso, porque tem pessoas no automático, mesmo com situações melhores. É um momento adequado para a gente falar sobre isso, por quê? Porque muitos de nós estão passando por dor e sofrimento. Então não adianta a gente esperar mais, nós temos que falar nisso agora, não é? Não adianta a gente, tem tantas pessoas passando por momentos difíceis, com depressão, com ansiedade, com muitas dificuldades na família, etc. Não adianta a gente, não, vou colocar embaixo do tapete, vou fazer de conta que eu não tenho isso. Não, se essa dor e esse sofrimento estão acontecendo, eu preciso falar disso agora. Um outro ponto importante, nós temos que entender para que isso aconteceu, né? Nós vamos pensar nisso, hoje vamos refletir um pouquinho nisso. Cada um de nós, se está aqui hoje, é porque teve coragem de olhar para a crise interna que está acontecendo. Todos nós temos algum tipo de crise, todos nós. Umas melhores, outras piores, mas todos nós temos. E hoje a gente está com coragem de entender isso. Então, para que está acontecendo isso? Para quê? Por que comigo? Por que agora? Né? E por último, as possibilidades. Por último, as possibilidades. Nós vamos ver quais as possibilidades nós temos de reagir nisso. Aonde a gente pode levar isso? Então, esse vai ser a trajetória que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Primeiro nós vamos precisar entender, né, o que é crise, porque senão a gente vai ficar falando de uma situação que para uns é uma coisa, para outros é... Quem poderia me dar uma pincelada aí? O que é crise para vocês, gente? Uma coisa que sai do normal, do que você está acostumado. Legal. Mais uma só, gente. Crise. Desconforto. Sai da rotina, certo. Sai do habitual. Normalmente a gente fala crise são coisas que fazem a gente ficar um pouco reprimido às vezes, né? E ela acontece de uma maneira um pouco rápida, né? Quando ela é bem lenta, gradual, a gente não percebe que a gente entrou em crise, né? Porque parece que faz parte da vida. Quando ela é mais rápida, a gente enxerga ela como crise, né? Tudo bem, gente? Mais ou menos isso que todo mundo, né? Outra coisa, que tipo de crise? Que tipo de crise nós estamos vivendo hoje? Tudo bem, a gente falou o que é mais ou menos crise. Agora, que tipo de crise a gente está vivendo hoje? Crise política, crise financeira, emocional, legal, ambiental, ouvi aí? Ambiental, é isso? Ótimo. Crise de valores, crise de saúde, crise moral, muito bom. É isso. É nisso que a gente tem que, né? E quem gera essas crises? Ela é recorrente. Toda hora ela aparece. Isso, perfeito. Toda hora ela aparece. Porque nós ainda não aprendemos com elas, não é? Mas nós vamos entender. E hoje vai sair todo mundo com certificado aqui. O Sandro preparou. Pós-graduados em crise, ninguém mais entra em crise aqui. Beleza? Não vale vender isso, hein? Gente, vocês acham que numa casa como essa, que está comemorando 76
6, certo? Anos. Vocês acham que uma casa como essa passa por crise ou não? Ô louco, passa? Ô Pedro, você falou que nunca teve crise aqui, meu. O pessoal tá te entregando, velho. Foi um coral que passa. Olha lá, ele tá com o dedinho. Passa, né, gente? Mas passa por crises, assim, às vezes desapercebidas por alguns, né? Alguns não percebem que essa crise está acontecendo, e para outros essa crise já é latente. Ela é algo punjante, né? Alguns pontos que a gente colocou sobre essa crise. Crise, gente, veja, depende do olhar, certo? Para algumas pessoas, o desencarne do Capitão Rodolfo foi uma certa crise que o Obreiros passou. Porque na época teve uma migração de diretoria. Como o Capitão Rodolfo ele era uma pessoa muito progressista, empreendedora, houve um receio de quem viria, né, a ocupar esse lugar com essa pegada, certo? Se é assim que eu posso falar, né? Então houve uma crise de preocupação mesmo, né? De como vai ficar isso, né? E aí a pessoa que assume na sequência, vocês imaginaram a responsabilidade, né? Enfim. Construções e ampliações, né? Toda vez, né? A gente também já foi de Obreiros no passado, né? Eu fiz infância aqui quando era pequenininho, enfim. Estudei aqui com os meninos, Pedrão. A gente sabe, gente, que as construções e as ampliações numa casa, né, que não tem fim lucrativo, é bem complicado, né? E pode não ter sido complicado algumas, mas talvez se a gente voltar mais no passado, quando começou a construir o prédio do fundo, não na ampliação maior, mas quando começou lá a fundação lá embaixo, né, nós vamos verificar que teve momentos assim de fazer almoço no chão batido, porque tinha que acontecer um almoço lá embaixo e aconteceu no chão batido, porque tinha que vender o convite e tinha que fazer acontecer e tal, né? O concreto mal tinha batido, temos que fazer evento, porque tem que pagar. Gente, isso pode não ser crise para quem está fazendo o curso, está de boa aqui e tal. Agora, para a diretoria, para o conselheiro, ele está preocupado, aquilo lá precisa acabar, né? E no desenvolvimento dos cursos, gente, assim, a casa vai pensando em aprimorar, em mudar, né? Está trabalhando com o COEM, está trabalhando, aí fica, né? Não, nós vamos desenvolver outros cursos, uma pós, né? Um negócio, um desenvolvimento, não, mas nós vamos para que sentido? Quem que nós vamos estudar? Tal, aí pessoas específicas vão, então, e aí alguém discorda, não gostaria disso, quer dizer, podem ser crises leves, mas até um lugar como esse, de 76 anos, com essa bênção de proteção, também passa por crises, porque quem está na gestão, né, somos nós que estamos em aprendizado e estamos a caminho. Mas vamos lá. Bem, todos nós, gente, sem exceção, todos nós passamos por crises, né? E agora nós vamos entender um pouco mais isso, né? Até agora eu te dei uma pincelada externa, agora nós vamos dar uma mergulhada, tá? Aperta o cinto aí, que agora nós vamos descer. Então, gente, olha. Quando a gente fala que muitos de nós estão passando por crise, existem estudos, existem pesquisas que explicam isso, que trazem isso para a gente. Essa fonte aqui é de estudos de riscos cardiovasculares em adolescentes. Tá? Olha que interessante. 30%, eu vou ler só os tópicos para a gente não ficar muito didático, tá? 30% dos adolescentes entre 12 e 17 anos têm algum tipo de transtorno mental comum. Tá? O dado mais importante ali no final, as meninas, 38%, entre 12 e 17, os meninos 21%. O ápice do problema ocorre aos 17 anos,
44% das meninas e 27% dos meninos têm algum tipo de transtorno mental comum. Vejam, gente, nós não estamos falando que a nossa sociedade, que nós somos problemáticos, nós somos cheios de problemas, não é isso. Mas nós temos algum tipo de desvio, algo que deixa a gente super excitado, super ansioso ou depressivo, tá? Então, quando a gente começa a perceber que nós estamos entrando em crise facilmente, vocês concordam que existe um porquê? Algo na educação, na base, não vem correta. Na nossa base e na base dos adolescentes atuais. Tá? Porém, foi fácil estudar, procurar sobre índices que levem a problemas de crise, de depressão, de angústia, de ansiedade. Foi fácil. Por quê? Quando você bate lá no Google ou vai atrás de pesquisas mais aprofundadas, a proporção, gente, é 90% de matérias sobre dificuldades e depressão, pessoas estudando sobre isso, e 10% só de pessoas estudando sobre a felicidade. Ok? Essa russa, essa Sônia, né? Nem sei se a pronúncia está correta, mas vou chamar de Sônia. Som já fica muito estranho, né? A Sônia, ela é uma especialista na área de felicidade. Ela estuda profundamente a área de felicidade. Ela tem a formação em Stanford e Harvard e é professora na Universidade da Califórnia, atualmente. Se vocês anotarem isso e forem atrás das pesquisas dela, são sensacionais. Ela estuda várias maneiras da gente montar, ela coloca uma arquitetura, olha como ela chama, arquitetura da felicidade sustentável. É algo profundo, transformador para a humanidade. Ela procura entender isso e ajudar. Tem muita gente conectada nela nesse sentido, porque ela é um ícone, estudando sobre isso. E ela tem uma pesquisa muito legal, que vai nos ajudar a entender as questões da crise. Ela fala dos fatores influenciadores da felicidade. Olha que interessante, muito interessante. Genético é 50%. Gente, genético é 50%. 50% dos fatores que influenciam eu ser uma pessoa feliz é genética. 10% são as circunstâncias. Brigou com o namorado, né? Perdeu o emprego, o lugar onde mora, né? 10% é isso. E 40% são atividades intencionais. Aqui está um grande problema nosso. O que é atividade intencional? Pensamento, sentimento e as ações. Certo? Então, esse é um grande problema. Nós, espíritas, sabemos que nós conseguimos trabalhar até, a gente aprendeu agora, que nós conseguimos trabalhar até no fator genético. Nós conseguimos mudar, através das vibrações quânticas, a estrutura do meu DNA. Então, não é matéria do estudo hoje, mas existe maneira de você reestruturar até aquilo que geneticamente você herdou. Então não é porque seu pai tem câncer de estômago, você vai ter que ter câncer de estômago. Não é assim. Não sei quem teve problema X, você também vai ter. Meu avô era alcoólatra, meu pai é alcoólatra, meu irmão é certeza que vai ser. Alto lá, né? Nós podemos trabalhar ainda aquele 50%. Mas mesmo que a gente não tenha consciência de aprender ainda a trabalhar esse 50%, que seja num mundo futuro. Agora,
nós temos que cuidar disso aqui. Porque as circunstâncias, muitas vezes, elas arrebatam a gente, certo? Fui mandado embora do emprego, sei lá, fizeram algo com a política que não deu certo, a economia, minha namorada ou meu namorado não quer mais ficar comigo, X, né? Me apareceu uma dorzinha no joelho que eu não gostei, fiquei triste. Tá, mas as atividades intencionais, que é o nosso principal foco, porque, gente, nós não estamos falando aqui, eu acho que, pelo que eu estou percebendo da plateia, 99% são espíritas mesmo, são pessoas que, de alguma maneira, né, conhecem o Evangelho, conhecem o Pentateuco, né, já ouviu falar em Allan Kardec. Então, nós sabemos que nós podemos mexer e muito com as atividades intencionais. Então, por que nós não estamos mais felizes? O que está trabalhando? O que está atrapalhando? Né? Se eu sou... Olha só, gente, eu tenho praticamente 90% na minha mão. Por que esses 10%, né? Eu coloquei até numa cor bem forte, porque esses 10% estão balançando tudo, né? Nas mesmas pesquisas indicam o seguinte, gente, a relação dos sentimentos positivos em proporção aos negativos. Olha que interessante. Quando eu consigo parear, eu tenho um pensamento positivo com um negativo, né? Isso já é diagnosticado como uma depressão leve. 1 para 1. Eu tomei um susto na hora que eu vi isso, eu não imaginava. Quando nós temos 2 positivos para 1 negativo, nós somos uma pessoa mediana, quer dizer, a gente está no estado normal, não somos pessoas tão positivas, não somos pessoas tão felizes, também não somos tristes, né? E 3 para 1 entra na condição de feliz. Aqui a gente começa a lembrar o Dr. Rubens Cascapeira, lá da Rádio Boa Nova. Ele fala uma técnica da gente fazer, né, um roteiro diário com gratidão e agradecimento, né, para a gente poder criar esses momentos felizes claramente, para a gente não esquecer. Então, desde a hora que você acorda, né, você vai gravando. O que foi legal de manhã? Aquele café da manhã foi legal? Aquele café da manhã foi legal? Foi. Então, gratidão. Aquele café da manhã foi muito bom. Eu andei e tal, eu comi uma banana maravilhosa, levei para o trabalho, docinha, deliciosa. Gratidão para a natureza, para aquele momento. Aí fui cumprimentar a moça do café, ela veio, me abraçou e tal, a gente conversou um pouquinho, ficou aquele clima legal. Gratidão. Você vai gerando pontos e vai gravando esses pontos no teu dia, que realmente eles aconteceram. Porque, gente, eles acontecem com a gente, sim ou não? Sim. Eles acontecem e a gente deixa passar, acha que isso é normal, acha que é de si mesmo, sabe? Fulano tem que rir para mim mesmo, não é? O café está gostoso, está quentinho, está fresquinho. É isso. O motoqueiro veio entregar a pizza na minha casa, super educado, bonzinho, a pizza veio perfeita, sem balançar, quentinha, tudo certo. Eu acho que isso é básico, é obrigação. É ou não é, gente? A gente só fica prestando atenção. Quero ver se não mexeu o queijo. Quero ver se não está fria. A gente não fica assim? O que a gente está procurando? A gente está procurando crise, a gente está procurando cutucar, a gente está ali, cutucando assim, quer achar, né? Então a gente tem que procurar esses momentos felizes, gente, e marcar, e aprender a pontuar, sabe pontuar? Pontuar, vai pontuando. Aconteceu uma coisa legal, fulano me deu um sorriso, me deu um abraço legal. Aí, a hora que eu chegar no final do dia, eu vou me deitar, vou lembrar
Por que eu vou me lembrar? Vou me lembrar porque eu marquei aquele momento como sendo feliz. Aí eu vou falar, olha que legal, hoje eu tive isso. O cara me fechou no trânsito, mas eu tive isso. O rapaz lá não me pagou, mas eu tive isso. Aí você começa a somar um monte de coisa legal. Você teve as coisinhas que não gostou? Teve. Para aquelas que você não gostou, você já mentaliza, não, essas daqui vão ser legais amanhã. E você fecha positivo, tá? Bom, agora nós vamos começar a trabalhar um pouquinho dentro da gente, né? Essa grande interrogação é como que eu vou fazer isso, né? Gente, eu falei que a gente ia precisar descer um pouquinho, e agora eu preciso que vocês prestem atenção, porque a gente fala, eu acho que aqui nessa casa, não sei, preciso confirmar. Pedro, alguém fala aqui de reforma íntima, não? Ah, fala. Beleza. E como é que tá? Tá indo bem? Crescendo? Beleza. Gente, quantas vezes a gente ouve falar em autoconhecimento, autoeducação, né? Autocarinho, autoamor. Gente, a literatura aí tá tudo falando de autoamor. Se ame, se respeite, se olhe, não é? Nós precisamos, gente, é o item número 1, ter um olhar interior verdadeiro. Eu preciso me olhar de verdade, tá? Sozinho, talvez, melhor, né? E entender o que tá pegando. É meu orgulho? É o meu orgulho que está me bloqueando de fazer as coisas da maneira mais suave, mais concreta? Para a minha vida, não para a vida da minha mulher, não para a vida do meu cunhado, não para a vida da minha sogra, para a minha vida. Esse olhar interior verdadeiro, gente, ele é a coisa mais importante quando você começa a se conhecer melhor. O resto tudo é casca. Romper as crenças, mudar. Alguém aqui já ouviu falar de sistema de crenças? Mais ou menos, né? O Sandrão aqui vai dar uma aula para vocês e falou aqui, na próxima semana vai falar de sistema de crenças. Gente, sistema de crenças, né, tá relacionado até com reflexo condicionado, incondicionado, que o André Luiz fala nas obras, tá? Mecanismos. Esse sistema de crenças nosso faz com que a gente acredite em muita coisa que não é verdade. Faz com que a gente comece a viver a vida do sistema, dos nossos familiares, dos antepassados. Coisas que foram muito legais para eles, funcionaram, mas para nós já não funcionam mais. Nós temos que ter gratidão e respeito a toda a nossa origem evolutiva, né? Quem seria eu se meus avós não tivessem se encontrado e tal, e pai, e aí minha mãe e meu pai no parquinho lá, tal, de mão dada, não sei o quê, né? A gente não estava aqui, então a gente tem que respeitar isso e agradecer todo dia pela vida. Mas nós não podemos nos prender a isso, gente. A vida de 200 anos atrás, mas meu avô foi assim, ele foi demais, ele foi top, ele foi não sei o quê. Legal, mas ele viveu num outro tempo, num outro lugar, com outra sociedade, com outras questões pesando. E eu não posso ficar preso totalmente nisso. Com relação a valores que a sociedade impregna na gente, né? Não, que você tem que ter o celular tal, que você tem que ter o caça-Pokémon aí tal, senão não está funcionando. Enfim, que você tem que ter o carro tal, que se seu carro não tiver X coisinha lá, você não está avançado. Enfim, gente, para quê? São coisas que estão impregnando na nossa cabeça. Todo mundo está vendendo isso o tempo inteiro como sendo algo real e importante. Não é, né? Eu já comi um monte de manga com leite e não deu nada. E não era? Se comer, morreu, né?
Eu, pelo menos quando era pequeno, se eu comesse manga com leite, abraços, né? Já tomei banho depois de almoçar. Vocês já fizeram isso? Alguém morreu aí? Não. Não é, gente? Mas quantas vezes a gente ficou, não pode, não. Agora você vai tomar banho só na hora de dormir, né? Enfim, gente, eu estou brincando, mas a gente tem muita coisa séria por trás disso, sabe? Deus castiga, sim ou não? Deus pune, né? Você não consegue falar com Deus. Gente, as nossas encarnações para trás, com certeza, isso foi pregado na cabeça da gente, uma atrás da outra. Você não consegue falar com Deus, você não consegue ter acesso direto, você não consegue, você tem que ir lá falar com aquele cara ali e tal, não sei o que, e ele vai passar a mensagem para você, e aí ele vai te responder, dependendo do que você ofereceu para ele, sim ou não? Isso foi impregnado na gente, por isso que é tão difícil hoje falar assim, vamos falar com Deus agora. O pessoal dá um passo para trás. O quê? Porque foi impregnado isso, gente. Esse sistema de crença, ele é um leque diverso. E nós precisamos romper isso. Rompendo isso, identificar o nosso potencial. Eu preciso ter potencial de todas as coisas? Não. Se eu quiser ter potencial em todas as coisas, eu vou ter crise. Por quê? Eu vou me cobrar. Ah, mas eu não sou um bom pai. Então eu tenho que ser bom pai, eu tenho que ser bom marido, eu tenho que ser bom palestrante, eu tenho que ser bom espírita, eu tenho que ser bom... Eu faço pizza, eu tenho que ser o melhor pizzaiolo. Ah, eu pinto quadros, eu tenho que ser o melhor pintor, né? Eu sou costureiro, eu tenho que ser o melhor costureiro. Eu sou um gerente de TI, eu tenho que ser o melhor, the best TI. Como é que faz, gente? Com esse leque de informação que a gente tem hoje pela internet, toda hora a gente tem acesso a coisa nova. Como é que faz para eu querer ser o cara? Só vai ter crise de ansiedade. Só vai ter gente com depressão, porque fiquei para trás. Não é? Cobrança. Nos últimos 100 anos, tecnologicamente, nós avançamos o equivalente aos últimos 2000. Olha só. De tecnologia. Então é muito complicado a gente querer. Nós temos que focar naquilo que a gente quer ser bom, estudar aquilo e ir seguindo, né? Querer participar de todas as situações, não dá. Primeiro ponto no autoconhecimento, gente, é não julgar. Sim ou não? Quando eu começo a falar em autoconhecimento, eu começo, mas meu irmão é assim, minha mãe é assim, mas meu cunhado é assim, mas a gente não tem, autoconhecimento é aqui. E aí não julgar você também. Né? Não ficar se culpando, se cobrando mais do que você pode oferecer, certo? Se aconteceu durante esse autoconhecimento, esse momento que você está nessa introspecção, se aconteceu uma enfermidade, eu estou com câncer, uma enfermidade física. Esse autoconhecimento, esse momento, o que eu tenho que fazer? Entender essa origem. Eu vou buscar o médico, vou buscar o tratamento físico? Claro, óbvio. Nossa. Mas eu preciso entender o que gerou isso, né? Qual foi o sentimento? O que bloqueou isso? Porque, gente, essa situação linda que acaba sendo uma doença, essa crise maravilhosa, ela é exatamente o momento de você expurgar, de você pôr para fora aquilo que você vê errando. Aquele negócio ficou uma montanha, aí virou um tumorzinho.
aquela montanha de erros, virou um tumor. Adianta só eu ficar pé da vida, ir lá no médico e falar: tira essa coisa de mim, né? Vem aqui no Obreiros, faça uma ficha, me ajuda, certo? E não quero nem saber o que originou isso, da onde veio isso. Deus me livre de pensar nisso. Não é assim que nós fazemos, gente? Normalmente, quando nós temos as questões emocionais ou mentais, né? Nós fomos gerando aquele encapsulamento, né? Fomos agregando, aí até que ficamos mal. Aí precisamos de ajuda. E ela é válida, às vezes, de um medicamento, para fazer com que a gente consiga viver e enxergar as coisas, e precisamos da ajuda espiritual dos tratamentos. Só que adianta eu passar por essa crise toda e eu não transformar? Esse é o momento do autoconhecimento. Eu preciso ter essa coragem de falar, sabe? Eu guardei muita mágoa, eu guardei muita raiva, eu fui reprimido, eu fui reprimida. Meu pai na época tal, aí eu casei com um marido tal, esse marido foi assim, me reprimiu, não deixou me manifestar, etc, etc. De repente, putz, eu estou com câncer tal. A culpa é do seu marido? A culpa é do seu pai? Eles erraram? Erraram. Mas você deu mais importância a esse exterior, não soube limpar isso. Por isso que é tão importante hoje a gente deixar as coisas passarem. Na mesma coisa, gente, com um fato grave externo. Às vezes nós estamos, né, totalmente brisando com a vida. Aquela vida, né, tal, pá. O que Deus faz? Deus pega, dá um belo de um chacoalho, para você prestar atenção. Aí é uma semana de UTI, ou é algum ente querido que desencarna. Pô, mas Deus fez aquele ente querido meu desencarnar só para me dar um chacoalhão? Não. Aquele ente querido estava na hora certa, no momento certo, tudo certo. Só que serviu exatamente para dar o chacoalho naquela família, naquelas pessoas que estavam dormindo, que estavam mortas vivas, né? Que estavam mornas, que a gente fala. Então, gente, é muito importante o autoconhecimento. Se a gente não está sentindo nada ainda, melhor. Mas mesmo que a gente estiver nessa situação aqui, é importante a gente fazer esse autoconhecimento. Nós vamos, com esse autoconhecimento, nós vamos identificar, gente, as possíveis falhas e mudanças necessárias. Por quê? Nós vamos ver, pô, aconteceu isso, eu estou ficando assim, eu estou ficando atrofiado, eu estou ficando com artrite, artrose, está me dando todas as tites da vida aí, está me dando, eu estou ficando estranho. E aí a gente vai começar a identificar essas possíveis falhas e mudanças necessárias. O que a gente vai precisar fazer com isso, gente? Nós vamos precisar ter a coragem, tá? De entender que quando nós estamos prontos, o ponto de quebra representa o primeiro passo para a libertação. Deixa eu explicar. Quando dá esse boom dessa crise, dessa situação, tá? Desse sentimento, a gente fala, pô, mas a hora que está dando isso, como é que você pode falar que é um momento de libertação? Você está doido? Porque Deus está promovendo essa ação em você, essa angústia, esse assim está ruim. Por quê? Você está percebendo, a tua vida não está legal, não é assim que é para viver. E aí vai provocando as situações. Então isso, gente, é o primeiro passo da libertação, esse estresse, E aí fala assim, mas por que fulano não tem isso? Por que ele é tão forte e eu sou tão fraco? Nós somos diferentes. Um está mais frágil, mais sensível àquele momento. Isso pode sim significar, gente, até evolução. Porque aquele que está muito embrutecido,
muito duro, muito, sei lá, ogro ainda, tá? Que não tem sentimento ainda mais, né? Ele não sente pressões, ele não sente as crises da família, ele não sente as situações, ele passa peitando. Aí a gente fala, nossa, ele é forte, né? Não sei o quê. Alto lá. A gente não está julgando ninguém, mas nós precisamos entender se essa pessoa é forte realmente e consegue passar e ajudar os que estão à volta. Se ele for um trombador que larga os caídos no caminho, ele ainda não tem a evolução e a sensibilidade para passar por essa crise. Entenderam, gente? São situações diferentes, no mesmo contexto. Então, se um de nós é mais sensível, sente as coisas, não fique triste por isso. Certo? Tá certo. Tem que deixar isso aflorar, para você poder arrumar. Não esconda. Não, eu não sou assim não, não sou assim não, não sou assim não. Entenda. Traz para fora, significa isso. A gente vai estudar já já o que é significar a situação. Opa. Nós vamos precisar, gente, aceitar essa situação. Toda vez que nós temos algum momento difícil, primeiro passo para ele é aceitar. Aceitar. Falar, não, vamos ver o que está acontecendo. Porque toda vez que eu escondo um problema, pode perceber, gente, a gente está com algum problema, alguma conta para pagar, sei lá, qualquer coisa, um problema. Se a gente falar assim, eu sei do problema, mas eu vou deixar para segunda-feira, você esquece o problema? Esquece, gente? Não tem jeito, né? Ele fica tum, né? Aí chega na segunda-feira, você dá uma corridinha e fala assim, vou deixar para amanhã, né? A sua segunda-feira fica um lixo. Fica ou não fica? Aí os probleminhas que vieram do sábado, domingo, da segunda, você também deixou tudo junto. Então a gente tem que aceitar, gente, aconteceu, vamos lá, vamos resolver. Se não der para resolver, não deu para resolver, mas você trouxe à frente, né? Não se conformar, sabe, falar, é assim mesmo, o problema é assim mesmo. Não se conformar com isso, trazer ele para uma solução e a gente entrar em ação e não resistir, gente, não resistir. Não ficar com, sabe, eu vou ficar aqui quietinho, que tá bom. Não. Entrar em ação, tá? Nós vamos contar uma historinha agora, bem legal. Alguns talvez já conheçam essa história, mas ela é muito importante para significar um pouco o que a gente está falando. A águia, eu particularmente gosto muito desse animal. É uma ave maravilhosa, né? E ela não vive muito no meio, né, comum. Ela sempre está em locais, né, diferenciados, muito mais altos, principalmente a parte do ninho dela, né, do local onde ela vive. E ela também ultrapassa as tempestades, os temporais, né? Quando ela vê que uma situação que um tempo está se armando, ela sabe que acima daquela nuvem tem um sol, que acima daquilo ali, então ela rompe aquela nuvem e vai para o lugar onde ela sabe que tem mais claridade. Então ela é poderosa, né? Tem até uma música que fala poderosa águia, nananana, né? Mas quando ela está cuidando dos seus filhotes, ela tem uma peculiaridade muito grande, porque o ninho dela é maravilhoso. O local que ela faz é um local muito difícil, muito alto, difícil acesso, muito, né, extremo, e ela faz com muito capricho, num lugar que não tem as coisas. Então ela traz as folhas de longe, ela traz os gravetinhos de longe, ela traz penas de longe para fazer aquele berço, para fazer aquela situação bem aconchegante para os filhotes, né? Mas ela sabe que, com o passar do tempo, esses filhotes vão precisar sair dali, porque ela fez uma bela casa, um belo berço, mas num lugar extremo, né? E aí ela começa
Conforme o filhote vai crescendo, ela começa a desmanchar o ninho que ela fez. Ela começa a tirar as coisas, ela começa a desmanchar o ninho para tirar a zona de conforto do filhote e ele perceber que ele vai chegar um momento que ele vai ter que voar. Olha que interessante. E aí, conforme ela vai mexendo e vai... Os filhotes porque às vezes nem todos os filhotes têm mesmo crescimento, os filhotes que já vão tendo condições de asas maiores e o ímpeto maior, saem voando quase que de primeira. No primeiro totozinho que a mãe águia empurra, ele já sai voando. Porém, existem alguns filhotes mais acomodados, mais na zona de conforto, tá tão bom com a comidinha na boquinha, né? Tá tão bom aqui nesse cantinho que ninguém vem me encher o saco, tal. E aí a mãe águia precisa tirá-lo dali para expor ele ao aprendizado do voo. E ela pega esse filhote já com as asas, ele já está pronto, mas ele tem muito medo, né? Pega esse filhote e sai com ele, né? Segurando ele, sai com ele e solta ele para que ele possa aprender. E ela está lá, feliz, voando, comemorando o voo dos outros filhotes que já conseguiram. Só que ela começa a perceber que aquele filhote que ela precisou levar de uma certa maneira assim, mais forçadamente, aquele filhote está em queda livre, né? Mamãe, tal, mamãe, não está abrindo bem, não tá dando certo, e vai caindo aquele filhote, né? E aí chega um momento que a mãe águia percebe que aquele filhote vai espatifar lá no chão. Ela faz um voo rasante e pega esse filhote. Aí esse filhote fala assim: nossa mamãe, ainda bem que você chegou. Então, não falei para você que eu não estava pronto? Vamos voltar lá pro ninho, deixa ficar mais lá um pouquinho, né? Depois a gente volta com essas brincadeiras de voar. Aí a mamãe águia fala assim: não, nós vamos subir lá em cima de novo e vai ser agora. Você vai fazer outro teste agora. Até que esse filhote se solta, percebe que ele tem o poder, a força, para poder sair desse momento e voar. Então, gente, quantas vezes nós não ficamos nesse ninho, nessa zoninha de conforto, e quando alguém solta a gente fala: socorro, socorro, tô caindo, né? E quando essa ponta aqui me fez lembrar uma coisa, e quando Jesus falou para Pedro, né? Caminha sobre as águas, confia. Será que esse filhote da águia não representa um pouco isso? Temos as asas e não temos essa coragem de soltar, de voar. Vamos pensar nisso. Eu fiz uns quadradinhos aqui. Vocês não precisam falar qual que eu tô, qual que eu não tô. Não apontem pro companheiro do lado, tá bom? Vamos olhar só de frente, assim, sem... Tá, Sandra? Não vai falar do Josemar agora, hein? Então, normalmente, tá, gente? Antes das crises, como que nós estamos? Distraídos, a gente está numa zona de conforto, certo? Filhotinho da águia lá, tá, agora não, né? Nós somos pessoas mornas. Todo mundo sabe o que é isso, né? As historinhas das pessoas mornas, né? Somos pessoas ausentes. Gente, ser uma pessoa ausente com você mesmo. Pessoas que passam pela gente e não acontece nada. Sabe aquela pessoa que passa? Você fala: nossa, fulano veio na reunião? Eu não sei, eu acho que veio. Não sei, né? A fé às vezes antes das crises é uma crença, é algo assim, sabe? Sem entrega, sem entendimento, sem profundidade, é uma crença, né? E somos pessoas muito sonhadoras, sem o pé no chão. Sonha porque sonha, né?
A crise, normalmente, nós estamos sentindo algum tipo de dor, sentindo uma insegurança tremenda, temos momentos de desespero, a nossa fé fica sem razão, é aquele Pai Nosso atropelado, não, eu preciso rezar de qualquer jeito, né? Aí alguém fala, não, reza em pé, faz oração em pé, você não está conseguindo terminar, faz em pé, não é? Vocês já ouviram isso falar, né? Eu vou fazer oração, mas eu pego no sono, então faz em pé, faz caminhando em volta da cama, tal, né? A fé fica sem razão, começa a aparecer um monte de dúvida, começa até a duvidar de Deus. Por quê? É aquela, né, desconfiança, começa a aparecer uma depressão com relação ao passado, o meu passado, ele me cobra. Eu começo a ficar pensando no passado, o que aconteceu? E o meu futuro cria uma ansiedade e um pânico tremendo. Por quê? Eu esqueci do meu agora, né? Depois que a gente saiu desse momento, normalmente a gente entendeu a aceitação, entendeu o autoconhecimento, começou a trabalhar com a fé raciocinada, não é? Da nossa doutrina, começamos a viver o presente, começamos a entender que o que interessa é o agora. O dia mais importante da nossa vida é hoje. Ontem já passou, nós não podemos modificar, e amanhã nós não sabemos se a gente vai estar aqui, se estaremos aqui, né? Bem, onde eu estava? Precisamos estar acordados, gente. Acordado, essa palavra é muito linda, né? Acordado, eu posso pegar ela por vários sentidos. O básico, acordado, né? Tá desperto, né? Tá. Eu posso falar que eu fiz um acordo com a vida. Eu estou acordado que eu vou viver. Eu fiz um acordo, sabe? Eu posso falar que eu pus cor, né? Eu dei cor à minha vida. Minha vida saiu do cinza, saiu do preto e branco. Eu dei cor à minha vida. Então, quando a gente tiver dúvida, como é que eu estou hoje? Não, eu estou acordado, eu estou bem, né? O crescimento vai acontecer naturalmente e a entrega, que é um passo necessário. Esse homem, Viktor Frankl, é uma pessoa que é muito maravilhosa a história dele. Não sei quem conhece, quem leu já as obras dele. Ele teve em Auschwitz, na época, ele ajudava a quem estava naquela situação de angústia, antes de entrar nas câmeras de gás, etc., né? E ele foi uma pessoa que ajudou a muitos a sobreviverem, quando ele percebeu que, trabalhando o sentido da vida, um objetivo, um propósito, facilitava a ultrapassar qualquer crise. Então, gente, pessoas que estavam famintas, com frio, cheio de piolho, né? Com muitas dores, eles trabalhavam o significado futuro, o objetivo futuro. Nós não estamos passando por isso, mas às vezes nós estamos passando por crises, e nós precisamos colocar um objetivo, um significado, um propósito na nossa vida. Temos um ponto, um foco de luz, um objetivo claro, aonde a gente quer chegar, né? Então, essa frase dele, o sofrimento deixa de ser sofrimento quando ganha sentido. Quando ganha sentido o quê? Por que eu estou passando por aquilo? Eu estou passando por aquilo, mas esse sofrimento vai me levar lá. Então ele deixa de ter aquele peso, aquele sofrimento todo, aquela dor, né? Bem, nós vamos com isso, aqueles que estão em condições, vão buscar construir um novo caminho. Essa proposta de construir um novo caminho não são para todos, né? O mundo de regeneração, ele não é para todos.
Não há obrigatoriedade. Mas a gente precisa entender que nada contra as formigas. Aliás, elas podem ser exemplo para muita coisa. Mas nós precisamos construir um novo caminho de parar de seguir um ao outro. Parar de querer ser igual a alguém que não é a gente. Parar de querer fazer para alguém algo que não sou eu. Tirar a máscara. Ser verdadeiro. E esse construir um novo caminho, gente, talvez tenha que romper algumas barreiras. A gente vai ter que fazer diferente. Se a gente não fizer diferente agora, nós vamos fazer diferente na outra encarnação, não tem problema. Só que existem alguns que acham, entendem que agora ainda dá tempo. E aí a gente pode, fazer esse caminho de todo jeito. Nem que eu tenha que romper a barreira na marra, conforme está o azulzinho ali. Mas eu tenho que seguir o meu propósito de vida. Aquilo que eu tenho, que eu percebo na essência que é real, que é verdadeiro. Né? Porque a nossa caminhada, ela ainda é longa. E provavelmente é morro acima. Porque a gente não vai descer, a gente vai subir. Só que se a gente souber soltar essas coisas, transformar, a gente vai ficar mais leve, mais forte. A nossa mochila, ela não vai ficar tão pesada, sabe? Nós vamos poder olhar em volta e ver que paisagem essa montanha está mostrando. E parar de passar pela vida sem aproveitar o que está em volta. Sem parar para olhar um ipê amarelo lindo, maravilhoso, que nessa época do ano está todo florido. Por que a gente não para para olhar? Então nessa subida, a gente vai aprender que a gente precisa estar sustentável. E esse sustentável não é sustentabilidade de meio ambiente. Sustentabilidade de vida, de emoções. Porque se a gente aprender, se a gente entender todo o aprendizado das crises, nós precisamos sustentar depois desse momento, para a gente não sofrer mais. Quantas vezes nós vemos na casa espírita as pessoas vindo fazer tratamento de tempos em tempos pela mesma questão. Porque as pessoas não se olham, não dão essa oportunidade. Então, gente, nesse momento, eu gostaria muito de agradecer profundamente a vocês por estarem ligados a mim, prestando atenção, fazendo essa conexão maravilhosa. E eu queria agradecer muito a todos que algum dia me ajudaram nas minhas crises. Muito obrigado. Boa noite a todos. Seja feliz.